Olá, meu nome é Gisele Dalano, sou psicoterapeuta com foco no atendimento de casos de depressão e ansiedade. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que deixa a gente paralisado, que não permite que a gente seja nem faça nada na vida: o medo. Mas o medo também é bom, por um outro lado, porque sem o medo a gente corre riscos que vão fazer com que a gente perca a vida, se machuque, tenha prejuízos que não vão ser bons para a gente. Então, se você tem algum medo que faz com que você não faça alguma coisa importante, e é um medo que a maioria das pessoas não tem, e é uma coisa que muitas pessoas fazem mesmo tendo medo, porque todo mundo tem medo. Então, já curte esse vídeo e encaminha para aquele seu amigo, para aquela pessoa que você conhece que tem medo de fazer alguma coisa por simples falta de atitude. Muitas pessoas dizem que é falta de atitude. Então, encaminha o vídeo, curte esse vídeo também e vamos ao tema. Você entender que o medo é algo importante para a nossa vida, para preservar a nossa vida, é importante. É importante também entender que esse mesmo medo, se ele for fora do comum, ele pode fazer com que você deixe de viver, deixe de fazer as coisas que precisa fazer, as coisas importantes que você tem que fazer, as coisas do dia a dia que você deve escolher. Conseguir entender isso e entender como que funciona esse processo do medo vai permitir que você consiga finalmente se livrar, não completamente, porque o medo é algo natural, mas se livrar desse excesso de medo que faz com que você deixe de viver, deixe de fazer as coisas que você realmente precisa. Então vamos entender primeiro por que o medo é natural, por que o medo é importante para a gente. O medo faz com que a gente preste atenção à volta da gente e a gente consiga prever algumas coisas, entender que algumas coisas ruins podem acontecer e com isso a gente consegue preservar a nossa vida. Então, imagina você vai atravessar a rua, tá? Você está no meio da cidade, tem uma avenida larga e você vai atravessar a rua. Se você não tiver medo, você simplesmente vai andar no meio dos carros, esteja o farol aberto ou fechado para eles ou para você, você vai andar. Se você não tiver medo, você vai fazer coisas que vai fazer com que você tenha risco de vida. Por exemplo, você está passando por uma ponte, está um calor danado, e você vê lá um rio enorme, né, com aquela correnteza forte, fala, nossa, tá calor, acho que vou pular dessa ponte, e pula da ponte. Então, o medo é importante para a gente preservar a nossa vida. E o que acontece quando esse medo faz com que você deixe de viver? O que acontece é que você vai trabalhando esse medo de uma maneira que seu cérebro entende que é importante que você tenha medo de qualquer coisa. Isso acontece pelas experiências de vida que você teve. Então, por exemplo, se você cresceu dentro de uma família que, quando você falava um palavrão, né, uma palavra de baixo calão, um palavrão, você levava um tapa, você começa a ter medo de falar palavras, determinadas palavras que não são apropriadas, que não são aprovadas pela sua família, pela sociedade. E esse medo vai crescendo dentro de você e chega uma hora, você, adulto, não consegue chegar na frente de um monte de pessoas e falar, dar uma palestra, dar uma aula, contar uma história, porque aquele medo de falar uma palavra que você não pode falar e receber uma punição. Isso é consciente? É claro que não. Você não vai chegar na frente de um monte de pessoas adulto e pensar, nossa, eu vou começar a falar e se eu solto um palavrão aqui e cada uma dessas pessoas vem me dar um tapa na cara. Você não vai pensar isso. Mas
seu cérebro aprendeu que é assim que funciona, para que você não precise ficar pensando nisso o tempo todo, para que você já tenha lá um filtro que vai fazer com que você não faça coisas que vão te prejudicar. Então, é assim que acontece essa transformação do medo natural, do medo bom, do medo que faz com que a gente preserve a vida, para um medo que faz com que você trave nos momentos importantes, nos momentos do dia a dia, em situações corriqueiras que muitas pessoas passam, mas você não consegue viver aquela situação porque você já tem lá na sua mente, bem lá no fundo, programado que você não pode fazer aquilo porque você corre um risco de vida, você corre o risco de ser machucado se você fizer aquilo. Então, você sabia disso? Você gostou do exemplo? Quer um outro exemplo? Tem alguma experiência de vida aí? Você tem algum medo muito grande aí de fazer alguma coisa? Coloca aqui para mim nos comentários que eu explico para você sobre seu medo, quais as possibilidades. Estou esperando seu comentário aqui para a gente interagir e eu escrever para você quais são as possibilidades de coisas que aconteceram com você que trouxe esse medo que te paralisa. Mas agora, eu sei que você quer saber o que você faz com esse medo, porque você já tem esse medo. Então, como que você vai mudar isso se é uma coisa programada na sua mente? A gente começa pelo começo, a gente começa pelas coisas pequenas. Então, comece a fazer as coisas menores, as coisas pequenas, as coisas que você não faz por medo, mas são coisas que todo mundo faz. Por exemplo, as escolhas que você faz. Você costuma escolher o que você vai comer ou você deixa que os outros escolham para você? Comece a fazer isso. Mas eu tenho medo de escolher uma coisa que eu não vou gostar. Provavelmente, seu pai, sua mãe escolhiam as coisas, faziam o seu prato, escolhiam as coisas que você ia comer. E é provável que você um dia escolheu comer um pote de margarina inteiro e passou mal. Então, a sua escolha fez com que você entendesse que não era bom você escolher, era bom deixar os outros continuarem escolhendo, porque a sua escolha ia fazer você passar mal. Mas foi algo esporádico, foi algo lá de trás. Então, comece com as coisas pequenas, comece mudando as coisas pequenas do seu dia a dia. O que você não faz que a maioria das pessoas fazem? O que você deixa para os outros escolherem, para os outros fazerem, para os outros decidirem, que a maioria das pessoas escolhem, fazem e decidem por si só? Comece com essas coisas pequenas. O que você come, a hora que você acorda, o que você assiste. Se você come ou não, se você assiste ou não, os lugares que você frequenta, comece a frequentar lugares diferentes. Um lugar que você pense, nossa, mas esse lugar é perigoso. Por exemplo, nossa, mas eu não vou no shopping, porque o shopping é perigoso, sério. Um monte de gente vai para lá. Se você tem medo, tem aí uma chance importante de você começar a mudar essa situação, começar a mudar esse sentimento de que você não pode fazer aquilo. E, mas eu tenho medo de falar na frente de várias pessoas. Tudo bem, você não vai começar falando na frente de várias pessoas, você pode começar falando na frente das pessoas que você tem intimidade, que você se sente à vontade para falar. Dentro da sua família, nossa, mas nem com a minha família eu falo. Quem é seu amigo? Com quem você tem intimidade para falar? Comece falando para essa pessoa, expondo seus pensamentos, expondo o que você pensa sobre as coisas. Medo de julgamento é um medo também muito grande que acontece com as pessoas e faz com que elas não consigam fazer uma entrevista de emprego, não consigam conversar com estranhos, não consigam falar ao telefone. Comece pequeno, comece com as coisas pequenas, comece com o que te deixa confortável, vai indo um pouquinho cada vez mais com o que te deixa menos confortável, e assim você vai crescendo, vai mudando essa programação mental que você
tem desde quando você é criança, e isso vai fazer com que você consiga avançar nesse processo de deixar de ter medo de coisas que são comuns para todo mundo, tá? Se gostou do vídeo, curte para o YouTube entender que é legal e entregar para mais pessoas, e se inscreve no canal para ver os outros conteúdos também. Tchau!